casa. A gente estava programado para as 5 e aí pedimos o apoio para que a gente pudesse fazer a reunião das 7, em função de algumas questões pessoais. Então fica aqui o meu registro, pelo acolhimento da casa. Eu queria começar essa reflexão sobre a sorte das crianças após a morte com reflexão sobre o tempo. O construtor e o tempo. Construtor dos dias, artesão habilidoso, menestral das folias, vive com intensidade para um dia ser saudoso. Dia é tempo que escorre por entre os dedos, tesouro fundamental da história, frênito da existência humana com seus segredos, retórica viva que sempre leva à vitória. Salve tuas construções no tempo, invento orquestrado da liberdade vencedora, declaração de intento. Nós estamos o tempo todo buscando, refletindo, pensando, nos relacionando com esse bem escasso, que parece fluir cada vez mais rapidamente. Parece que os dias de 24 horas têm cada vez menos tempo. Parece que nossos expedientes de trabalho são cada vez mais curtos, embora façamos cada vez mais horas extras, embora levemos trabalho para casa, embora estejamos o tempo todo mobilizados com as tarefas que precisam ser cumpridas. Parece que 18 anos de experiências já não são mais suficientes para garantir uma boa formação de nossas crianças que precisam entrar para a universidade, fazer a pós-graduação, concluir um mestrado, antes de pensar em encarar efetivamente o mercado de trabalho, talvez aos 30. Nessa busca desenfreada pelo tempo, aumentamos a expectativa de vida. Aqui no Brasil, de meros 40 anos na década de 10 do século passado, para cerca de 70. Ampliamos a nossa ideia de juventude, que se encerra aos 25, segundo alguns estudiosos. A melhor idade não começa mais aos 50. E cada vez mais ganhamos dias e anos de vida. E este recurso, o tempo, nos parece curto para tudo o que precisamos realizar para a construção de nossa felicidade. Começamos a morrer no momento em que nascemos, numa luta constante pela formação de nossos corpos, preferencialmente saudáveis, habilidosos, com grandes volumes de informações contidas nos cérebros. Mas, invariavelmente, a partir de determinado tempo, começamos a sentir os pesos das impossibilidades biológicas de um corpo que já não responde conforme desejávamos. E ao olharmos para o legado construído por nós mesmos, talvez nos perguntemos: 40, 50, 60 anos de experimentações, muitas construções, e não fui capaz de construir a felicidade que tanto almejei. Tantos sonhos que ficaram para trás, tantas conquistas, tantas sinfonias que gostaria de ter escrito com meus amantes, com meus filhos, com meus parentes, coisas que gostaria de ter dito a meus pais, a meus avós, mas não houve tempo hábil. Que dirá então, ao nos tornarmos espíritas, porque passamos a ter uma pressa ainda mais intensa, porque embora nossas expectativas de vida, ora otimistas como no meu caso, que almejo os 150 anos nessa encarnação, ao olhar e perceber que mesmo que eu vivesse os 200 anos, não seria capaz de me tornar um espírito perfeito. Tamanhas
as minhas ignorâncias, os meus desconhecimentos, as dificuldades de lidar com as minhas más tendências, as minhas impaciências, a minha ansiedade, para não dizer outros defeitos menos confessáveis. Parece que ao estrearmos em nossas encarnações, vivemos a fase do cuti-cuti, onde tudo é fofinho, onde caímos é divertido, onde todos os movimentos são aceitáveis. E à medida que tomamos ciência de nós mesmos, sofremos por essa concreta impossibilidade de concretizarmos esta felicidade espiritual. Porque, afinal de contas, para a grande maioria de nós que vivenciamos esse momento de 2019, não há como não pensarmos em nossas existências espirituais. Não há como não considerarmos que somos espíritos que estamos encarnados, de alguma forma, num movimento de relações, de construções, de correlações, para atingir algum objetivo que muitas vezes nos escapa. E nesse movimento intenso, nos angustiamos com o passar dos dias, com o passar dos ciclos, e nos reanimamos a cada novo ano para nos desesperançarmos ao final dele por vermos que depois dos 365 dias vividos, não fomos capazes de realizar sequer 1/3 do que gostaríamos de ter feito. Que continuamos reprisando equívocos, continuamos sem conseguir conquistar alguns sonhos e talvez estejamos até mesmo mais longe de alguns destes desejos. Com o passar do tempo, vamos trocando sonhos, trocando expectativas, ajustando nossa forma de ser, de viver, às contingências, às questões que a sociedade nos impõe, aos dilemas e desafios, e vamos sendo obrigados a viver nesta vida acelerada, inserindo novas tecnologias, novas metodologias, novos pensamentos, confrontando com ideias e ideais antigos, e a cada nova descoberta do que precisamos fazer para sermos espíritos felizes, muitas vezes um certo desespero, porque afinal de contas, passadas algumas décadas, não vai dar tempo para transformarmos aqueles valores. Tenho tentado intensamente algumas receitas. Dizem que quem toma muito café vive mais. Aumentei as doses de café. Beber cerveja, segundo alguns. Voltei ao hábito. Comer mais saudavelmente, reduzir as gorduras. Fazer exercícios, ler muito, aprender coisas novas. E vamos neste movimento, tentando acertar. E muitas vezes nos desesperando, porque nesta encarnação ainda não vai dar para aprender a tocar violão. Porque ainda não será possível, talvez na próxima, quem sabe. E a gente vai matando alguns sonhos, vai descobrindo outros, e de repente, sem aviso prévio, somos arrebatados pelo evento chamado morte do corpo físico. Sim, amigos, evento que arrebatará a cada um de vocês, a mim não. Porque como bom espírita, já procuro me movimentar pensando no desencarne. Morre o corpo, eu me desvencilho deste corpo físico, desencarno e sigo em frente, buscando as próximas encarnações. Mas frequentemente ouvimos esta fala: fulano morreu tão jovem, tinha tantos ideais. E quando este evento da morte do corpo físico se apresenta nas tenras idades, muitas vezes nas infâncias, levamos um choque, nos surpreendemos, ficamos sem chão, como se a ordem natural das coisas estivesse sendo subvertida. Uma mãe não deveria ser obrigada a enterrar os seus filhos, me disse uma pessoa
recentemente. Isso nos leva a pensar. Afinal de contas, o que estamos fazendo aqui? Qual o nosso movimento nesta encarnação? Porque se a doutrina espírita nos descortina que não estamos espíritos, e sim somos espíritos que estamos encarnados, se ela nos diz que a verdadeira vida é a vida espiritual, talvez ainda não tenhamos conseguido nos apropriar integralmente deste fenômeno. Porque se Deus é justo, e este é um dos princípios básicos da nossa doutrina, ponto tão basilar que Kardec sugere que, ao pararmos para debater sobre religião, sobre espiritismo com alguém, se esta pessoa não acredita na existência de um Deus soberanamente bom e justo, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, na comunicabilidade entre os planos e na pluralidade dos mundos habitados, não devemos gastar o nosso latim. Desde que a pessoa siga com suas crenças, porque estes pontos são basilares para uma série de compreensões, nos diz Kardec. Acredito que somos regidos por uma lei justa. E nesse movimento, então, sempre que nós nos defrontamos com estes eventos que julgamos não justos, não naturais, que fogem à curva, eu, como intenso questionador, me pergunto: por que Deus não escreve segundo o meu script? Ia dar menos trabalho. Porque agora eu sou obrigado a me debruçar sobre toda esta fenomenologia, sobre todas estas informações e desconstruir alguns conceitos. Porque se Deus é justo, há um sentido em não sermos capazes de viver 150 anos. Há um sentido para que alguns vivam poucas horas e outros vivam durante longas décadas. E talvez nós precisemos refletir sobre isso. Nesse estudo, eu me defrontei com um fato que para mim já valeu a leitura do livro. Mesmo assim, eu vou insistir em terminar de ler. O livro é Revolução Espírita. E o pesquisador, o autor do livro, durante uma década de pesquisas intensas sobre o contexto em que se deu a doutrina espírita, faz uma descoberta preciosíssima. Um dos maiores estranhamentos de Kardec foi lidar não com a sobrevivência da alma, mas com a pré-existência da alma. Porque nós pensamos que quando nossos corpos tombarem mortos para um lado e nós nos desprendermos de nossos corpos através do fenômeno do desencarne, seguiremos em frente, colhendo todas as consequências de nossas escolhas boas e ruins. Olharemos para o nosso histórico, para o nosso legado, nos daremos conta das coisas que precisamos realizar e começaremos a programar os acertos. Mas muitas vezes não nos damos conta que antes desta presente vida tivemos uma história. Para Kardec, era um ponto claro a certeza de que a alma é criada no momento da concepção. E ele brigou muito com os espíritos. Questionou muito, teve que pesquisar muito, teve que estudar muito, para conseguir assimilar esta ideia da pré-existência da alma. A Regina de Agostini, nossa querida diretora doutrinária, nos diz, inclusive, que talvez este seja o entendimento mais libertador que a doutrina espírita nos traz. A ideia mais inovadora, porque ela fecha esse circuito para entendermos efetivamente como funciona essa tal desta justiça. Porque passamos a ser herdeiros de nós mesmos, de nossas construções anteriores, de nossas encarnações anteriores,
de nossas vivências mais ou menos positivas, mais ou menos longas, mais ou menos bem-sucedidas, com acertos e erros, que nos colocam, no momento de nossas concepções, como criaturas absolutamente diferentes umas das outras, com necessidades específicas, com planejamentos diferenciados, exatamente porque a lei é justa e busca atender às nossas necessidades de aprendizado, de aprimoramento, na medida de nossas possibilidades de aproveitamento. Sendo assim, aquele espírito menos amadurecido com relação às questões espirituais terá um determinado tipo de encarnação, em determinados conceitos, será cobrado com um grau diferenciado daquele mais amadurecido. Então, embora o bem seja sempre o bem e o mal seja sempre o mal, a responsabilidade que nos é cobrada é proporcional à nossa capacidade de entendimento das questões, da nossa capacidade de entendimento da lei divina ou natural. À medida que amadurecemos, vamos nos distinguindo uns dos outros, vamos buscando um movimento de maior autonomia na construção desses processos e chegamos mesmo a questionar por que é que todos precisam ter uma vida igual umas aos outros. Seria injusto pensarmos que só porque o Guilherme Frankel deseja viver 150 anos, todos vocês serão obrigados a viver 150 anos. Imagine que desespero para uns. Imaginem que alegria para outros. Aqueles que visualizam viver 200 anos ficarão muito chateados, porque terão 50 anos encurtados em seus projetos encarnatórios. Seria justo? Aqueles que projetaram suas vidas para viver apenas 100 e veem, despedem-se de todos aqueles que conviveram durante um século, passarão 50 anos de solidão, isolados, sem seus companheiros. Eu vivenciei isso no final da jornada do meu pai. Ele questionava: o que é que eu estou fazendo aqui? O último de sua geração. Não tinha mais tios, não tinha mais primos, não tinha mais irmãos. Seus amigos do banco todos já haviam desencarnado. E ele ficando para a semente. Desencarnou muito solitário, aos 93 anos de idade. Porque não conseguia se acostumar com o novo jeito de pensar das pessoas. Essas amizades modernas, essas flexibilidades que as pessoas têm, o incômodo, tudo era um estorvo. Eu, pelo contrário, poder viver novas e novas e novas gerações e estar vendo jovens de 18 anos de idade quando eu estiver vivendo meus 130, 140, será um impacto de inovação e de transformação de formas de ver o mundo. E eu fico pensando na quantidade de poesias, na quantidade de contos, nas histórias que eu estarei escrevendo, talvez pelos estranhamentos, porque afinal de contas eu não consigo lidar com esta geração. Para outros será um sofrimento. Nesse sentido, quando nós vamos olhando então para esse critério de justiça, nós vemos que nossos movimentos encarnatórios são ajustados conforme as necessidades que nós vamos mapeando. A princípio, necessidades mapeadas pelos nossos tutores, pelos nossos mentores espirituais, que nos conduzem por vidas mais ou menos com poucas escolhas, porque nós ainda não temos maturidade para realizar essas escolhas. Mas vamos amadurecendo espiritualmente.
vamos fazendo planejamentos diferentes, vamos construindo histórias de vidas diferentes, que requerem encarnações diferenciadas. E nesse sentido, por que não pensar que uma vivência válida pode ser, sim, passar por todo um processo de gestação e desencarnar nos 2 ou 3 primeiros minutos seguintes ao nascimento? Porque o que foi necessário, talvez, fosse apenas aquela vivência gestacional. Talvez para reorganizar alguma estrutura perispiritual lesada por escolhas ruins de encarnações anteriores. Talvez, meramente, porque não precisasse naquele momento de um movimento encarnatório, mas submeteu-se porque aqueles pais precisavam passar pela dor da perda. Porque, afinal de contas, talvez algumas mães e pais precisem passar pela dor de enterrar seus filhos. Experiências que apenas aqueles espíritos ligados àquela situação podem julgar. Talvez só precisemos daquele movimento de infância, da primeira infância até os 7 anos de idade, para ajustarmos algumas coisas, para termos alguns aprendizados, para nos prepararmos, não para uma encarnação, mas talvez para sermos bons filhos daqui a 2 ou 3 gerações. Pensarmos que o que conta não é a quantidade de anos aqui encarnados, e sim o cumprimento de um ciclo de planejamento encarnatório, que possa nos oferecer as condições especialíssimas para atingirmos determinados objetivos. Certa vez, um espírito nos trouxe o relato de que ele tinha muito medo de nascer na Terra Brasilis, no Brasil, e que topou viver apenas a infância como um experimento, para ver se realmente poderia ser interessante. Começou mordiscando pelas beiradas. Nascer no Brasil, numa terra tropical, parecia algo muito ruim para um espírito que vinha reencarnando seguidas vezes nas terras geladas do norte europeu. Algo assustador. Como significar a sua existência sem neve? Sem as estações claras do verão, do inverno, da primavera, do outono? Como não viver as cores do outono? E ele aceita viver durante 7 anos apenas, para ver se tomava gosto. Vejam como é interessante quando nós começamos a olhar para as nossas encarnações, não como um script que começa do zero, mas como um roteiro de vida que se escreve a partir das nossas histórias anteriores, a partir dos nossos sonhos, a partir dos nossos desejos, não porque os mansos herdarão esta terra, mas porque nós herdaremos o universo, o mundo espiritual, a felicidade, que está muito além desta terra material. Pensarmos na construção de nossas vidas de uma forma mais flexível é um dos pontos que Kardec aborda nesse capítulo de O Livro dos Espíritos. Entendermos que o principal é escrevermos um roteiro e buscarmos cumpri-lo, para assim apreendermos as lições que são necessárias. E que muitas vezes, eu arriscaria dizer quase sempre, este roteiro não tem apenas relação com a nossa vida, mas sim com a vida de todos aqueles que são afetados, porque uma criança modifica a rotina da casa.
Porque um jovem transforma a realidade de uma família, de uma sociedade. Entendermos que dentro deste contexto, muitas vezes estamos chegando com um planejamento muito especializado e cada vez mais, com planos cada vez mais elaborados, cada vez mais requintados, que visam atender não o nosso usufruto da matéria, mas sim o transcender para a construção da felicidade espiritual. Quando nós dizemos que um pai, uma mãe, não deveria ser obrigado a enterrar o seu filho, estamos tendo a ótica não espiritual, e sim a material, daqueles seres biológicos que têm uma vida mais ou menos longa, mais ou menos equivalente, mais ou menos de manada para todo mundo. Quando dizemos, fulano viveu o tempo necessário, sejam 15 minutos, sejam 2 séculos, nós estamos tendo o olhar espiritual, compreendendo que se aquele sujeito partiu naquele momento, partiu porque acabou o seu planejamento para aquele momento. Ele retorna agora para a sua pátria, assim como o estudante que ingressa num movimento de intercâmbio para fazer um curso no exterior e chega um momento que ele retorna. Porque talvez fosse interessante sermos estudantes universitários pela vida inteira. Mas chega uma hora que perde o propósito, estarmos como estudantes universitários. Almejamos algo mais. E este algo mais pressupõe que precisamos encerrar um ciclo, mesmo que seja encerrar este ciclo sem o canudo na mão. Porque nem todos os que ingressam na universidade se formam. Nem por isso perderam aquele projeto, aquele momento. Possamos olhar para estas relações de vida, pensando que muitas vezes aquela criança, aquele filho, espiritualmente pode ser superior às minhas próprias possibilidades. Pensar que posso aprender com aquela pessoa durante o tempo em que ela estiver convivendo comigo. Pensar que talvez estejamos no mesmo patamar espiritual, com questões mais ou menos semelhantes, e que vamos ali naquele exercício familiar realizar um laboratório para crescermos juntos. Pensar que talvez eu possa ser mais evoluído do que aquele espírito e tenha um papel primordial de direcionar as suas reflexões, seus pensamentos e os seus olhares. Porque a grande questão não é quem encarnou primeiro, não é quem viveu mais ou quem viveu menos. A grande questão é que somos espíritos imortais, com histórias prévias e que precisamos nos relacionar. Precisamos interagir uns com os outros, como nos diz a lei de sociedade, para que assim, neste movimento, geremos possibilidades de troca, possibilidades de aprendizado mútuo. Entendermos que estes aprendizados serão mais ou menos longos conforme as nossas necessidades e os nossos planejamentos. E aí, celebrarmos cada vez com mais intensidade cada momento em que podemos estar juntos. Honrarmos a possibilidade de estarmos conectados através de laços, sejam familiares, sejam de convivência. Vivermos com a intensidade de cada possível encontro, de cada possível aprendizado, de cada possível ensinamento. Mas sem esta dor, porque entendemos que seguimos juntos enquanto temos objetivos comuns. Mas chega um momento, porque somos espíritos, individualidades únicas, chega um momento em que nossas estradas se diferenciam um pouco, o que também não significa que nunca mais nos veremos. O que não significa que os laços de afeto construídos serão rompidos, pelo contrário. São laços que se estreitaram, que se construíram
e que permanecerão para a eternidade, infinitamente. Novos encontros serão possibilitados, novas vivências, porque as relações de amor construídas permanecem. E vamos estabelecendo, estreitando esta grande teia de conexões, de possibilidades, de contatos. À medida em que vamos inserindo esse pensamento espiritual em nossas vidas, vamos nos distanciando desta necessidade material premente de estarmos juntos, de estarmos tocando, sentindo. Vamos aprendendo a nos conectarmos mentalmente, a nos conectarmos pelos nossos sentimentos. Com o passar do tempo, estes nossos aparelhos primitivos de experimentação na Terra, chamado corpo, ficará obsoleto. Estamos programando essa obsolescência. Hoje já atravessamos essas distâncias. Inventamos tecnologias, os vídeos, as telechamadas, os WhatsApps da vida, as redes sociais que nos colocam às vezes muito mais próximos de pessoas que estão do outro lado do planeta do que daqueles com quem nós convivemos no nosso trabalho. E vamos dando sequência a esses nossos afetos, a essas nossas construções. Pensarmos, queridos amigos, nessa movimentação de nosso tempo de vida, considerando que somos espíritos com histórias pregressas, que temos reencarnado juntos. Porque os espíritos nos dizem que, por opção, nossas famílias espirituais se mantêm mais ou menos unidas. Nós vamos trocando posições, ora é pai, ora é filho, ora é avô, ora é vizinho, ora é só amigo, ora é amante, mas a gente vai ali dentro daquele circuito, a gente vai andando em bonde. É esse bonde de espíritos compromissados com sentimentos, com ideais, que vão construindo estas histórias encarnação após encarnação, que vão transformando realidades, geração após geração. Hoje, ainda não conseguimos ter o registro concreto, consciente, de nossos encontros no mundo espiritual, com os nossos queridos, com estes com quem temos convivido, com estes que conviveram conosco, com aqueles que conviverão. Mas com o passar do tempo, com este exercitar desta dimensão espiritual, do pensar sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa imaterialidade, sobre a nossa herança, sobre o nosso legado, sobre os nossos sonhos, sobre o nosso futuro, nós vamos aos poucos nos capacitando para vivermos essas relações que ora parecem tão estreitas, de uma forma muito mais ampliada, muito mais sentida, com muito mais sentimentos. Com o passar do tempo, nós vamos nesta movimentação, entendendo que nesta troca, uns com os outros, aprendemos e ensinamos, não em uma encarnação, mas ao longo das vivências espirituais, cujas encarnações são encontros materializados possíveis, que nos unem, apesar das nossas diferenças morais, muitas vezes. Que nós possamos cada vez mais aproveitar este fator tempo, não para correr contra o tempo, porque precisamos ser espíritos perfeitos, mas para aprendermos a amar cada vez mais, para nos conectarmos com esses queridos que estão à nossa volta, para estreitarmos laços cada vez mais vigorosos com estes que nos são desconhecidos, para que possamos valorizar cada momento da jornada, cada momento dessa história, que possamos ter tempos de qualidade com aqueles que estão à nossa volta,
Que vivamos sim a premência do tempo, porque sabemos que precisamos fazer esforços eficientes para sermos espíritos felizes. Mas que não nos deixemos enganar pela miragem que vemos no horizonte, que faz com que muitas vezes abramos mão das possibilidades de convivência no imediato, de tal forma que quando aquele que está conosco parte, olhamos saudosamente e dizemos, mas tinha tanta coisa que eu tinha para dizer e não tive tempo. Possamos investir com intensidade, aprender o máximo com esses que estão conosco, ensinar ao máximo a esses que estão conosco, construirmos a maior qualidade possível de boas relações, de afetos, histórias, de lembranças, para que possamos, no momento em que deixarmos esta encarnação ou que o outro deixe, que possamos levar em nossas mentes este material humano que nos torna mais próximos da felicidade. Autoria conquistada. Altivas inteligências trabalham no baixio da humanidade. Tropeços e convites à superação. Sagração da individualidade. Consagração do universo. Caminhos sinuosos que transcendem o grande Olimpo. Conduzidos a princípio, condutores no horizonte. Jornadeamos de infinito em infinito. Nuvens, ventanias e calmarias, dias amenos, quentes e frios, moções diligentes, constroem emoções. Destacam inteligências, provocam razões, sustentam inteligências, humanas visões. Autoria a despertar, consciência ampliada, espiritualidade encontrada, responsabilidade em curso. Que possamos celebrar os nossos momentos de encontros, muito mais do que lamentar os desencontros e as separações, porque assim transformamos o sentimento da solidão na saudade, que é o amor que fica no momento em que não podemos mais ter o registro material destes queridos conosco, mas que possamos carregar a certeza de que estes que partiram continuam em nossos circuitos, em nossos círculos de vida. E outros momentos serão possíveis encontros, abraços, sorrisos, trocas de histórias, novas construções. Celebremos a vida espiritual, celebremos a humanidade, celebremos a construção dos bons sentimentos, do amor ao próximo, do perdão. Que possamos transformar cada segundo de nossas vidas num ofício sagrado de humanização de nossos próprios sentimentos. Que possamos cada vez mais celebrar as possibilidades que se apresentam com intensidade e lembrarmos com saudade, mas com tranquilidade, as convivências que por hora não nos são possíveis. Paz e bem a todos. Obrigado, Guilherme.